Fala pessoal, muito boa noite para todos, sejam todos aí bem-vindos. Hoje vou estar fazendo uma live aqui na página Custo do Ceará com o deputado estadual Sargento Reginaldo. Vou estar aguardando entrar mais algumas pessoas e já estou fazendo o convite para o deputado para que a gente possa conversar sobre o cenário político eleitoral aqui do nosso estado do Ceará. Após essa vitória aí do PT, que o PT dominou tanto o governo federal, já nominava o governo federal, o governo estadual e também a prefeitura de Fortaleza, que certamente irá impactar para pior na vida aí da população de Fortaleza. Então, boa noite, Rafael Sinésio, obrigado aqui por estar participando com a gente na live. Espero, se tiver alguma pergunta, vou fazer questão de estar fazendo aqui presencialmente para o deputado Sargento Reginaldo. Boa noite, Docinho, também. Seja bem-vinda. Então, vou estar enviando aqui o convite. E vocês vão deixando nos comentários. Quem tiver alguma pergunta que queira fazer, algum comentário que eu possa estar lendo, eu vou. Rafael, iremos viver um paraíso na era do PT, no Ceará e na capital. KKKK. Verdade. Esse é o objetivo, né? Que com a vitória aí do PT, eles não têm mais desculpas para não tornar o Ceará tão desenvolvido. Eles fazem uma propaganda tão bonita aí na televisão, mas que na prática não é verdade. Saiu um número é, recentemente, divulgado até pelo portal de notícias de Radar do Ceará, de que nós temos aqui no Ceará a terceira maior população de pessoas vivendo em situações de pobreza. Isso é muito grave. Nós estamos ganhando aí do Acre e do Maranhão, se não estou enganado. Só a gente Reginaldo fez o pedido aqui para participar, mas não deu certo. Vamos lá. Estou tentando conectar aqui com o Sargento Reginaldo. Outro dado bem grave também foi sobre a questão de. Pronto, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jorge. Boa noite. Boa noite É a um todos. prazer, uma honra aqui contar com a sua participação. Realmente feliz aí de estar recebendo um deputado estadual que eu considero bem atuante no estado do Ceará, que tem feito o papel de um verdadeiro parlamentar da oposição, né? De cobrar, de questionar, de fazer discursos, movimentar a população e, enfim, cobrar para que os problemas tão graves ainda que assolam o nosso estado sejam resolvidos, né, deputado? Obrigado, Jorge. É um prazer. A gente tem trocado aí sempre mensagens, né? E acompanho o seu trabalho no Ceará já desde o início. E sempre lhe parabenizei também. É muito importante a gente ter essa ampla rede, né? A gente não pode limitar o trabalho político ao parlamento, aos políticos mandatários. A política ela se faz de forma global, no cotidiano. A política se faz em casa, na escola, na faculdade. A política se faz no cafezinho da esquina, no botequim, no jogo de futebol. Enfim, os políticos são uma parte pequena disso, é a menor parte disso, apesar de ser considerada uma das mais importantes, até porque a própria população ela não se apropriou, não se empoderou do seu devido lugar, do seu papel. Na hora que nós tivermos, de fato, uma massa crítica preparada para exercer o seu direito constitucional, talvez a classe política mude como consequência. A gente olha muito para a classe política, a gente aponta muito o dedo para a classe política e esquece que a classe política ela é um reflexo, ela é uma representação de parcelas da sociedade que os colocaram, né, nessas devidas posições. A gente fazer oposição, a gente fazer crítica ao político
político específico, a gente precisa lembrar que ele só está ali porque uma quantidade significativa de pessoas o legitimou para estar naquele lugar, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, enfim. Né? Então, todos nós temos que fazer esse trabalho e o Curso Ceará, você tem feito esse trabalho muito bem, abrindo esses espaços de debate e gerando, né, mídias alternativas, já que a gente não pode contar com a grande imprensa, né? A gente conta muito pouco, na verdade, mas essa imprensa alternativa, essa mídia alternativa, ela é fundamental para que a gente possa ir gerando consciência, né, dentro da nossa sociedade. Verdade, deputado. Concordo plenamente com as palavras do senhor. Eu acho que é um comentário realmente assertivo aí nas suas palavras. Bom, deputado, eu vou fazer uma breve apresentação para os seguidores aqui da página. Acho que a grande maioria já conhece o senhor, mas eu acho importante. Sargento Reginaldo cresceu no bairro Ellery, é bombeiro militar há 28 anos, professor de educação física, mestre em educação pela UFC, ator e diretor de teatro, além de vereador de Fortaleza e agora deputado estadual. É cofundador da Estação da Luz e também atua na defesa dos profissionais da segurança pública. Enquanto ator, já participou de produções nacionais, entre elas Shaolin do Sertão, 2016, e Sim Hollywood, 1 e 2, 2013 e 2019. Disputou as eleições de 2026 para vereador pelo Partido da República, o PR, e obteve 4.161 votos, mas foi em fevereiro de 2019 que assumiu a cadeira de vereador, que era do Soldado Noélio. O reconhecimento desse trabalho veio durante as eleições de 2020, quando foi eleito com 5.242 votos pelo Partido Republicano, da Ordem Social, uma campanha realizada por apoiadores, na época que eu estava hospitalizado, tratamento com linfoma, e em 2022 foi candidato a deputado estadual pela União Brasil e com 41.635 votos foi eleito pelo Ceará, votação expressiva em todos os 184 municípios. Tudo correto. Informações... Jorge, estão dizendo que o seu áudio está baixo. Eu não sei se Está dá para baixo, resolver aí. Vou deixar eu desligar aqui. Melhorou o áudio? Bom, para mim estava ok. Eu estava olhando, Né? certo? Eu vi aqui uma mensagem de alguém dizendo que seu Assim. áudio estava baixo. Mas para mim Melhorou está aí, ok. pessoal? Se alguém tiver alguma sugestão, tirei o fone de ouvido. Tá, para mim está de boa. Pode Tá de boa, né? seguir. Então vamos seguir. Qualquer coisa, se tiver algum problema, o pessoal me fala. Então, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, deputado, é a respeito do... O PT foi vitorioso na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O que significa ter o PT no comando do governo federal, governo estadual e Prefeitura de Fortaleza? Sem dúvida, é extremamente difícil, né, para todos nós, enquanto brasileiros, pensar que um único partido está, de uma forma, principalmente no Ceará, né, o resto do país deu uma resposta muito dura ao PT, né, e mandou um recado muito forte, né. A gente está vindo de uma eleição presidencial em que o PT conseguiu voltar para o poder, né, do Executivo Nacional, num voto muito anti-Bolsonaro, e 2 anos depois, nós assistimos o PT perder praticamente 100% das capitais, quase 100% das capitais, num voto anti-PT. Então, olha como é dinâmico esse ciclo político, né? O que a gente viu nos Estados Unidos, agora, né, para fazer um comparativo, a gente teve a volta do Donald Trump, como está muito claro que foi um voto antiprogressista, né? Foi um voto anti-esquerda. Né? O crescimento do Trump foi algo absurdo, avassalador. E nós tivemos um avanço significativo da centro-direita na eleição de 24, fazendo já um posicionamento contrário à forma de governar do Partido dos Trabalhadores. Porém, aqui no estado do Ceará, nós ainda temos algo que eu considero pior. Porque aqui, Jorge, ele não é simplesmente um domínio do Partido dos Trabalhadores. Ele é um domínio de uma oligarquia. Nós estamos diante de uma nova oligarquia.
nós passamos pela oligarquia dos Ferreira Gomes, né? Teve já o seu fim, né, decretado, apesar de Cid ainda ser senador, mas com força política extremamente limitada. E agora nós estamos vivendo a era Santana. Camilo Santana é, de fato, o todo-poderoso no estado do Ceará. Não é simplesmente por causa do PT. Né? Não foi simplesmente por causa do PT que ele foi reeleito governador de forma absurda, né? Que ele elegeu o Elmano Santana em primeiro turno, um cara que tirou o quarto lugar na eleição de prefeito da Caucaia, né? E conseguiu se eleger governador do estado em primeiro turno. Então, isso foi muito da forma como o Camilo Santana espalhou os seus tentáculos de poder, né? Cooptou praticamente 90% das prefeituras pelo estado de Ceará e agora chega a essa supremacia de poder. Assustadora, porque qualquer opositor que se coloca no caminho dele é rapidamente atropelado, né? Prefeitos, políticos do interior temem fazer oposição ao caminho. Temem. A verdade é essa. Temem. Nós estamos agora, nesse momento, recebendo denúncias de que instituições que foram beneficiadas com a cozinha solidária e diretores ou a entidade de alguma forma declarou voto para o André Fernandes, tiveram o benefício cortado, certo? E as famílias assistidas estão passando necessidade. Então, veja como é a forma desse grupo administrar. Certo? O grupo que diz que vai acabar com a fome. Acabar com a fome de quem vota em mim. Se você declarar voto ao outro candidato, então pode morrer de fome, certo? E, lamentavelmente, a gente não encontra mecanismos de, pelo menos, denunciar isso de uma forma efetiva, que tenha efetividade, certo? Fica tudo sempre muito subjetivo, as investigações não avançam, você leva para a tribuna, o resultado é nenhum. Às vezes você vê as pessoas perguntando, mas o que é que vocês estão fazendo enquanto oposição? E mostra que as pessoas nem sequer acompanham e não entendem como é o funcionamento, como é a dinâmica do Poder Legislativo, certo? O Poder Legislativo no Estado do Ceará, ele é completamente dependente do Poder Executivo, infelizmente. E aí você tem ali uma minoria, nós somos 9 deputados de oposição, de 46, né? Então é muito difícil fazer esse trabalho de oposição. Então, voltando para o cerne da sua pergunta, ter o PT no controle de tudo, ou ter o Camilo Santana no controle de tudo, é extremamente temerário, né, para o desenvolvimento do nosso Estado, para as nossas liberdades, enfim. Ótima resposta. Vou aqui passar para a segunda pergunta, deputado Reginaldo. Após essa derrota na prefeitura, na disputa pela prefeitura de Fortaleza, como a oposição do Ceará estará em 2026? Vou até abrir uma aspas aqui para uma pergunta de um seguidor da página que escreveu. A oposição está realmente unida para fazer frente ao pessoal do Ceará 4 vezes mais forte? Pois é, essa pergunta aí, ela é bastante interessante. Como estará a oposição? Vamos lá. Eu gostaria muito de ter uma resposta hoje pronta para essa pergunta, de que a oposição que terminou o segundo turno da eleição de prefeito de Fortaleza, eleição municipal de Fortaleza, que essa oposição permanecesse unida até 2026. Né? Até esse momento, nós não temos clareza sobre esse questionamento. 2026, nós teremos uma eleição dificílima, onde Elmano Freitas vai tentar a reeleição, né? E certamente com grande vantagem. Nós teremos a eleição de 2 senadores da República, né? E essas vagas estarão sendo disputadas à tapa, e o governo vai querer preencher essas 2 vagas. Enquanto que, pelo Brasil afora, a direita está se preparando para ocupar as 2 vagas em alguns estados, aqui
Nós nós estamos corremos tendo o risco de perder a vaga do senador Eduardo, né, deputado? perfeito. Nós corremos o risco de perder a que nós temos e ficarmos sem nada. Então, o Ceará, de novo, poderá ser um péssimo exemplo para o Brasil, tendo 3 senadores de esquerda no Senado da República. Olha que nível de gravidade isso tem, do ponto de vista do avanço da direita, do crescimento orgânico da direita no Ceará. Mas podemos evitar isso? Podemos. Se tivermos todos unidos, se caminharmos juntos, certo? Para esse momento, essa resposta não está ainda clara, porque nós não sabemos como vai ficar essa composição. André Fernandes não pode ser candidato ao governo, não pode ser candidato ao Senado. Outra liderança forte do PL, Carmelo Neto, não pode ser candidato ao governo, não pode ser candidato ao Senado. O PL tem outras grandes lideranças para uma chapa majoritária. Isso é uma coisa que precisa ser avaliada em pesquisa, precisa ser quantificada, certo? Capitão Wagner provavelmente, né, tem anunciado que não vai fechar a questão, mas não é o interesse dele. Temos Roberto Cláudio, que veio compor esse grupo de oposição. A direita está pronta para apoiar efetivamente Roberto Cláudio como um possível candidato ao governo do Estado, não sendo identificado como um político de direita raiz. Eu ia até fazer Então, essa pergunta para o senhor, já que o senhor está falando na questão do Roberto Cláudio, desculpe interromper seu raciocínio. pois não. Entrevista, o capitão Wagner até já afirmou que o Roberto Cláudio, foi realizado o convite para ele, para vir para a União Brasil, o Roberto Cláudio. Aí é justamente isso. Qual seria o papel do Roberto Cláudio no União Brasil? E se junto com ele, o senhor já poderia também falar se vai ter mais alguns deputados do PDT, se foi Olha, feito o convite para mais algum deputado do PDT do União Brasil. isso é um convite porque, na verdade, o PDT tem uma crise interna a resolver no Ceará, certo? O PDT está rachado no Ceará, continua rachado. Muita gente duvidava que isso ia se manter, mas se manteve, né? Está aí, uma parte do PDT apoiou o Evandro, e a parte do PDT ligada ao Roberto Cláudio, ao Ciro, apoiou o André, né? Há uma divisão dentro da família. Cid continua com Camilo. Ciro declarou publicamente já que o objetivo dele é destruir aqui, fazendo Politicamente, né? politicamente, né? Derrotar Camilo Santana, segundo ele, foi o monstro que ele criou. Né? Em outras palavras, foi mais ou menos isso. Eu criei e eu preciso agora dar essa resposta para o povo do Ceará. Então, nós temos um ponto em comum. Aí aqui não é uma questão simplesmente de pauta ideológica, é objetivo político. Nós temos um adversário extremamente grande, complexo, pesado, com máquinas pesadas, com muito dinheiro, que foi o que a gente viu nessa eleição, né? E precisamos unir esforços. E dentro dessa união de esforços, surgiu no nosso caminho essa ala do PDT, que historicamente caminhava com o Camilo Santana, mas hoje é adversária do Camilo Santana. Aí tem aquela máxima popular que diz, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, nós encontramos um ponto comum. Né? Roberto tem posições divergentes aqui e acolá do ponto de vista ideológico, como seu grupo, mas nós temos alinhamentos que podem legitimar o nome do Roberto Cláudio para, sim, uma candidatura majoritária. O Roberto hoje se aproximaria muito fácil de um campo de centro-direita, não digo de um campo de direita, né, como se entende no Brasil a direita, mais representada pelo pensamento bolsonarista, mas um político de centro. União Brasil não é surpresa para ninguém. Em nível nacional, é esse partido de centro-direita. Ah, mas União Brasil tem composição com o Ministério, com o governo Lula. Tá. E temos Justamente é outra pergunta que eu vou fazer para o senhor. E temos deputados com Daiane Bittencourt, esposa do capitão Wagner, oposição ao governo Lula, né, que faz oposição dura, franca ao governo Lula. O governador Ronaldo Caiado, de Goiás, é um direita raiz, né, é um cara extremamente conservador.
e Tem feito um bom trabalho em Goiás, né, Sargento? tem feito um excelente trabalho, se posiciona duramente contra as pautas progressistas. Então, o União Brasil ele tem essa peculiaridade. Ele tem essa peculiaridade. E pode acolher muito bem, numa necessidade, isso numa eventual necessidade, os Roberto Cláudio e alguns deputados do PDT, se eles ficarem sem legenda. Para a gente ter, de fato, essa composição de uma aliança que nos dê condição de sonhar com uma vitória sobre o grupo camilista em 26, que não vai ser fácil. Nós já vimos que não é fácil, né? Nos atropelaram em 22. Agora, apesar de todas as pesquisas apontando a vitória do André, infelizmente perdemos a eleição, né? Por questões muito tolas, enfim. Mas perdemos a eleição e para o governo do Estado, porque uma coisa é a capital, Jorge. A capital ela tem muito mais fortemente um voto de opinião. O interior do Estado tem um voto de cabresto muito forte. O interior do Estado tem um voto que é do estômago, é o voto da fome. É o voto do cara que está amarrado na mão do prefeito, do vereador. Então, isso é muito forte no interior do estado do Ceará, num estado pobre, certo? E para nós derrotarmos isso, precisa de um trabalho muito consistente. Sozinho, nenhum de nós vai conseguir. Nem o PL sozinho, nem o União Brasil sozinho, nem o grupo do Roberto Cláudio sozinho, nós conseguiremos derrotá-los em 2026. Juntos, nós temos chance. Vou dizer até assim, porque não vai ser fácil. Mas juntos dá para acreditar que nós podemos vencer. Entendo. Até um dado importante, e sempre está repetindo isso, deputado Reginaldo, é que o estado do Ceará tem a terceira maior taxa de habitantes vivendo em situação de pobreza. Ou seja, já foram 10 anos de governo do Ceará, 8 anos de governo do ex-governador Cid Gomes, e essa taxa é uma das piores do Brasil. Então, o PT é uma propaganda tão bonita, mas que eles, na prática, eles não entregam. Não estão entregando melhoria de vida para a população mais pobre, não estão entregando segurança pública, não estão entregando saúde também. São várias áreas que eles estão realmente piorando, mas que a população ainda não compreendeu o tamanho do desastre que é ter o PT comandando o governo do Ceará e agora sentir na pele o que vai ser uma prefeitura do PT em Fortaleza. Relembrar, né, que já teve a Luiziane Lins. Deputado, vou fazer a pergunta justamente sobre o União Brasil. O União Brasil ele possui ministérios no governo Lula, mas o senhor é um deputado de oposição, inclusive eu já fiz elogios publicamente, que eu sei da sua atuação e acompanho desde que iniciou a legislatura. Mas o senhor apoiou o André Fernandes, né? O senhor apoiou o André Fernandes, mas na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, parlamentares do Ceará com mandato União Brasil fizeram campanha para o PT, em apoio a Evandro Leitão. Eu queria saber qual a sua visão, qual a sua opinião sobre essa divisão interna de apoios do União Brasil, de parlamentares do União Brasil. Essa situação do União Brasil, eu vou reproduzir de forma mais objetiva o que eu já falei em nível nacional. O União Brasil tem uma política interna de respeito às posições de cada um dos seus representantes, dos seus parlamentares em todo o país. Nós temos em Brasília ministros do governo Lula, nós temos deputados federais fazendo oposição, nós temos senadores do União Brasil fazendo oposição. Nós temos, pelo Brasil afora, situações muito parecidas em vários lugares. Aqui no Ceará, eu sou o líder do União Brasil na Assembleia. Claramente, todo o meu trabalho é de oposição ao governo Lula, ao governo Elmano, a todo esse grupo do PT, enfim. Fiz oposição na eleição municipal dos 2 turnos, fui apoiador do ex-presidente Bolsonaro nas suas 2 eleições, né? Então, isso para mim é algo muito claro, né, no meu posicionamento. Agora, o capitão Wagner é o presidente estadual, ele apenas reproduz aqui no estado do Ceará o que nós temos em nível nacional. Roberto Pessoa, em Maracanaú, é aliado do PT? Sim. Não tem como negar isso, não temos como esconder isso.
A forma como isso foi utilizado para associar o capitão Wagner ao PT lá na eleição, no primeiro turno, infelizmente, completamente leviana, certo? Capitão Wagner é aliado de Roberto Pessoa, de quem ele foi secretário. Capitão Wagner saiu de lá, o Roberto Pessoa declarou apoio ao PT e nós negamos completamente apoio ao PT. E o capitão Wagner foi para o segundo turno apoiando publicamente André Fernandes, provando mais uma vez que ele é a oposição. Provando mais uma vez. Em todas as eleições aqui, prefeito de 2016, prefeito de 2020, governador de 2022, prefeito de 2024, capitão Wagner, foi oposição a esse grupo. Ponto. Como é que a gente dialoga com isso? Na Assembleia, eu e Felipe Mota somos oposição. Doutor Oscar, que agora foi eleito prefeito de Sobral, foi eleito em Sobral fazendo oposição ao governo, mas na Assembleia escolheu fazer um caminho de autonomia. Votou pouquíssimas matérias com a oposição e votou mais matérias com o governo. E o deputado Firmo é ligado à família Pessoa, de Maracanaú, e é aliado ao Partido dos Trabalhadores. Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista partidário, nós não discutimos. É como o PDT hoje. O PDT tem a maior bancada da Assembleia. 4 desses deputados são oposição. Cláudio Pinho, Queiroz Filho, Antônio Henrique e Luciano de Frota. 4 desses deputados do PDT. Os outros todos são base do governo. E o PDT manteve os 4 de oposição no lugar que eles estão, com o direito deles fazerem oposição. A direção nacional entendeu, a direção estadual entendeu e segue o baile. Certo? Segue o baile porque hoje as pessoas se preocupam muito com essa coisa da legenda. E você viu e acompanha muito isso. O PL teve que fazer alianças com o Partido dos Trabalhadores e com partidos de esquerda em todo o país, nessa eleição de 2024. Foram mais de 80 alianças do PL com o PT e outros partidos de esquerda, em lugares onde, por alguma conjuntura, o PL esteve unido. Nós tivemos problemas no PL estadual por conta de deputados federais que estiveram apoiando o governo do Estado, eleitos pelo PL. Enfim, e eu não quero nem entrar nesse mérito, porque eu acho que isso é muito de cada partido resolver seus problemas, mas a orientação do presidente estadual do União Brasil, capitão Wagner, eu sou a pessoa mais diretamente ligada ao capitão Wagner na política, na sua história política. Eu sou seu aliado de primeira hora. Então, a minha posição na Assembleia, ela é um reflexo da orientação do capitão Wagner para nós, enquanto seus representantes. Então, nós continuaremos fazendo oposição ao PT sem nenhuma possibilidade de negociação dessa nossa posição. Ótimo, ótimo. Eu acho importante, deputado, porque às vezes é bom que as pessoas percebam, tenham uma ideia do que o senhor pensa a respeito desse assunto, que as pessoas vão formando opinião e entendendo realmente como se dá a dinâmica do partido, e o senhor explicou muito bem. Tá bom? Então, vou para uma próxima pergunta aqui, deputada. Em qual dimensão, saindo um pouco aqui do cenário eleitoral do Ceará, agora o tema da semana, que foi a vitória do ex-presidente Trump nos Estados Unidos, eu queria, o senhor pode fazer uma avaliação de como irá impactar a vitória, se terá realmente um impacto aqui no Brasil, a vitória do presidente dos Estados Unidos, será grande, será menor? O senhor tem alguma... qual a sua opinião sobre isso, da vitória dele? Terá algum impacto aqui no Brasil? Bom, o primeiro impacto que gerou no país, e é ridículo, né, é a histeria. Eu não me lembro agora quem foi a articulista. Ela é conservadora, mora nos Estados Unidos. Agora eu não sei se foi a Renata Barreto, alguma coisa assim, que fez uma análise sobre isso, falando dessa histeria da esquerda no mundo, na imprensa mundial. O Lacombe também fez uma crítica sobre isso. A imprensa do mundo inteiro está anunciando o fim da democracia com a eleição do Trump. É uma coisa absurda, de ridícula, de infantiloide, né? Assim, o que esse povo
tenta criar narrativas para ir logo criando o sentimento, né, na massa de antipatia, de rejeição ao governo Trump. Na imprensa cearense, nós tivemos um jornal de grande circulação falando dessa história da ameaça da democracia, e tivemos um outro jornal, dos dois maiores jornais de grande circulação do Estado, o Povo e o Diário, né, a ameaça à democracia, e no outro, um vídeo de uma espécie de um professor americano, eu acho, comparando o presidente eleito a Hitler, a Adolf Hitler, que é uma loucura, certo? Então, o primeiro impacto foi a esquerda histérica, né, tentando criar suas narrativas, como fizeram com o Bolsonaro, né? Eles são muito bons em fazer isso. É o fascista, é o terrorista, enfim, é o anti-ciência, e eles vão massificando esse tipo de coisa. Quando você menos espera, isso está no imaginário popular. Eles conseguem, com a ajuda da grande mídia, fazer isso com muita facilidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão, numa análise global, é de fato uma sinalização muito clara de que o conservadorismo está mais vivo do que nunca, né? E aí a gente precisa entender esses recados. Mais uma vez, o povo americano deu uma oportunidade e a gente precisa fazer uma análise disso com o Brasil. Olha só, Trump perde a eleição, Biden ganha lá, faz uma gestão apagada, fraca, né, de um governo, de um presidente completamente temerário até do ponto de vista da sua fragilidade de postura, de posicionamento, enfim. E aí o povo olhou e disse, não, tá bom, chega. E traz Trump de volta maior do que na sua primeira eleição, com a votação absurda. Avermelhou praticamente todo o país. Então, o que está acontecendo muito parecido no Brasil? Num sentimento anti-Bolsonaro, muito por conta das posições do Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, que afetou aquele público que não é nem de direita nem de esquerda. E a classe política da direita precisa entender esses sinais. Existe uma parcela de público na população que ela simplesmente não se identifica com o lado ideológico. Ela quer ser conquistada. E aí, quando um político vai e faz falas duras, comete deslizes diplomáticos ou coisa parecida, a gente acaba dando margem para que esse eleitor diga, não, peraí, eu vou fazer um comparativo com a eleição municipal. O tal vídeo do inspetor Alberto do porco, né? Você tem ali ameaça também, né, deputado? Foram dois, você tem ali um eleitor que está para se decidir. Tem uma parte do eleitorado, Jorge, que decide o voto no dia. Decide o voto na véspera, na história do debate. Aí o cara recebe um vídeo daquele, aí ele diz, meu irmão, não, pelo amor de Deus, tá bom. O cara não vai votar, né, deputado? Desiste Então, até de votar, né? desiste, cara. Então, a gente precisa fazer essa análise deram uma chance para o Lula, a gestão está realmente de mal a pior e a tendência é de não se recuperar, né? E aí vai se abrir um espaço para a volta da direita. E a gente vai precisar entender essa necessidade de articular, de dialogar, de evitar confrontos diretos com quem pode ser um potencial aliado, até em um eventual segundo turno, certo? Então a gente precisa aprender com os erros anteriores para que a gente não caia em armadilhas, né? E a gente tem grande chance de ganhar essa eleição de 2026, pelo menos em nível nacional. Eu penso hoje que o PT está já hoje em desvantagem e poderá criar uma narrativa de vitória em cima disso, desse sentimento antidemocracia que a imprensa já está querendo jogar nas costas
de Trump, com uma patch. E aí depois vai ligar Donald Trump ao candidato brasileiro e tentar fazer esse discurso antidemocracia, que é a cara da nossa imprensa, com a ajuda de grandes artistas, enfim. Mas temos tudo sim para ter como reflexo da eleição americana um crescimento e fortalecimento da direita aqui no Brasil. Certo. Continuando nesse assunto, na opinião do senhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguirá ter os seus direitos políticos de volta? Isso é uma Para pergunta. disputar em 2026. Tá. Então, eu vou dizer para você, Jorge, hoje, o Brasil Paralelo fez um documentário, A Nova Direita, logo depois da derrota do Bolsonaro. E A Nova Direita no Brasil. Recomendo para quem não assistiu que assista. E vários atores, né, da direita e até jornalistas da esquerda foram ouvidos nesse documentário, inclusive Nicolas Ferreira, né? E muitos reconheceram, inclusive Nicolas, que Bolsonaro cometeu erros, sim, para que levaram à sua derrota, né? E a gente precisa realmente, de fato, ter essa leitura, porque o que se percebeu lá, né, é que o Bolsonaro, eles falam muito isso no documentário, era isso que eu estava tentando lembrar aqui. O Bolsonaro provocou a eleição com Lula como uma forma de dizer: eu derrotarei Lula nas urnas, deixa ele ser liberado. E não trabalhou para impedir a descondenação do presidente. Não trabalhou politicamente, não se movimentou politicamente para impedir isso. Naquele sentimento de que eu sou capaz de derrotá-lo. E perdeu, né? O que nós analisamos aí? Muita gente pensa isso. O PT pode sim querer Bolsonaro para de novo confronto com Lula. Bolsonaro pode ser o melhor adversário para o Lula do ponto de vista eleitoral. O Bolsonaro tem muito mais elementos para ser atacado do que, por exemplo, um candidato de primeira vez para a concorrência da presidente da República, como um Tarcísio, como Michele Bolsonaro, como Ronaldo Caiado, que não teria tantos elementos para serem atacados como o Bolsonaro terá. Então, esse confronto direto Lula-Bolsonaro, ele pode ser desejo do PT. Ele pode ser o desejo do PT de criar essa polarização. Se lembra, e quem está nos acompanhando, de que nós dissemos que o governo do PT aqui no Ceará escolheu o André para o segundo turno, porque é um candidato que as pesquisas apontavam como o melhor candidato para o Evandro vencer as eleições no segundo turno. Era o que as pesquisas mostravam. Acabou se confirmando, né? Então, a gente pode ter esse cenário? Pode sim ter esse cenário de o governo do PT facilitar com o seu jogo de influência, né, que o Bolsonaro se torne elegível para essa revanche do Lula-Bolsonaro em 2026. Aí eu espero terá nosso apoio mais uma vez para que ele ganhe, mas será uma eleição bem difícil. Ótimo, ótimo. Então vamos dando seguimento aqui. Poucas pessoas sabem, mas o senhor é o primeiro suplente do senador Eduardo Girão. O senador Eduardo Girão já afirmou várias vezes que é contra a reeleição. Eu queria saber do senhor, existe alguma possibilidade do senhor se candidatar para o cargo de senador em 2026? Olha, a eleição de Senado, ela é quase uma eleição de governo. Sabe, assim, eu estou no meu primeiro mandato de deputado, Jorge, eu tenho muita humildade de reconhecer que eu tenho muito a caminhar ainda, né, para um passo da magnitude do Senado da República. Eu sou suplente do senador por uma escolha dele, né? Nós somos amigos há quase 20 anos, né? E quando o nome dele foi indicado, ele colocou como condição que eu fosse o primeiro suplente, porque nós temos uma afinidade de pautas históricas, né? Nós começamos juntos antes de entrarmos para a política, tanto eu como ele.
e, inclusive, fui eu que o apresentei ao capitão Wagner, então, de certa forma, fui eu que trouxe o Eduardo para o meio político. E, então, assim, ele fez essa escolha, eu sou o primeiro suplente, não tem nenhum acordo de eu assumir em nenhum momento, né? Isso é uma coisa que é muito da convicção pessoal do Eduardo, que ele só deve tirar licença se for de fato por um motivo de força maior, e eu respeito, né? Mas daí eu ser candidato ao Senado em 2026 é muito temerário da gente, de eu acabar perdendo e ficar ali sem mandato, né? Sem poder estar justamente fortalecendo as lutas da oposição aqui no estado do Ceará. O mais viável é, de fato, eu trabalhar pela minha reeleição. Não é nem que vai ser fácil, vai ser muito difícil. Vai ser uma eleição muito dura para eleger a bancada de oposição de novo. Mas nós vamos, né? Estamos fazendo aí um trabalho, o melhor trabalho que a gente pode, né? E estou tentando fazer com que realmente a população reconheça, né, a qualidade do nosso trabalho e, de repente, me garanta o direito de permanecer mais 4 anos na Assembleia. Ótimo. Deputado, eu tinha uma pergunta para o senhor, já a nível federal também. Temos acompanhando inúmeros casos de abusos do judiciário, bloqueios de contas, perfis nas redes sociais, inclusive com inquéritos que não tem prazo para terminar, o que cabe tudo nele. Tem até um inquérito chamado de apelidado de inquérito do fim do mundo. Eu queria saber do senhor, na sua visão jurídica, se algum dos pedidos do impeachment protocolados pelo ministro do Alexandre de Moraes, na opinião do senhor, juridicamente falando, tem algum fundamento para ocorrer o impeachment do ministro? Fundamento tem. Eles estão vários analistas. Eu não sou nenhum especialista em direito, mas, claro, a gente está na vida política e tem que acompanhar os bons debates e ouvir todas as partes, né? E a gente já ouviu grandes especialistas em direito que apontam os graves erros cometidos pelo ministro, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. É o mais grave, né? Todos os atropelos ao processo legal, a ampla defesa e contraditório, a forma como foram realmente tratados essas pessoas que estiveram na manifestação do dia 8, né, tratados como terroristas, né, quando, por exemplo, o MST nunca foi tratado como terrorista no Brasil. Né? Então, assim, há motivo, sim. Há muitos pedidos lá, não digo que todos tenham fundamentação para tal, mas temos, sim, elementos suficientes para pedir o impeachment do ministro. Agora, infelizmente, não há ambiente político em Brasília para isso. Eu não acredito, até o final de 2025, né, dessa atual legislatura, eu não acredito que a gente vai ter uma mudança de cenário em Brasília ao final de 2026, desculpa, até o final de 2026, nessa atual legislatura, que a gente vai conseguir ver pautado um pedido de um impeachment de algum ministro do STF. O que se sabe, né, é que há uma intenção muito forte da direita de aumentar consideravelmente a quantidade de senadores eleitos na próxima eleição, para que a direita tenha número suficiente para colocar em votação um pedido de impeachment caso haja necessidade. Então, aí poderá ser. Se de fato a oposição se organizar, poderá ser. Mas no cenário que nós temos hoje, acho muito pouco provável. Ótimo. Inclusive, em 2026 vai ser renovado 2/3, né, do Senado Federal. Sim. Cada estado vai ter 2 vagas. Então, é uma oportunidade que eu vejo a direita está trabalhando mesmo para tentar ter a maioria lá no Senado Federal. E eu acho que o Senado Federal, como poder, né, da República, principalmente de fazer a moderação no Supremo Tribunal Federal, tem um papel muito importante, mas hoje eles estão deixando muito a desejar e a população brasileira clama, né, por mudanças e que o Senado Federal, infelizmente, tem aí se omitido bastante. Deputado, já circulou algumas matérias em jornais aqui do Ceará falando que um concunhado
que é o Fernando Santana, do ex-governador Camilo Santana, teria sido escolhido para ser o próximo presidente da Leste. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa possível indicação aí do concunhado do Camilo para um cargo mais importante da Assembleia Legislativa do Ceará, que é ele quem comanda a pauta, é ele quem dita os rumos aí da Assembleia Legislativa. Olha, a indicação do Fernando Santana, se ela se confirmar, ela mostra, comprova agora aqui o que eu disse hoje nessa live sobre não ser simplesmente o PT uma ameaça, mas a ameaça se chamar Camilo Santana. E por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, quando um partido tem o poder executivo na mão, ele pensa em contemplar um partido aliado para a presidência da Assembleia. Via de regra, é o que acontece, não é uma regra, mas é o mais comum de acontecer. Por exemplo, Camilo Evandro Leitão. Camilo Santana do PT, Evandro Leitão era do PDT quando foi escolhido presidente da Assembleia. O presidente anterior, Sarto, né, na gestão de Camilo Santana. Então, não é muito comum essa coisa de eu quero tudo, mas Camilo Santana parece que quer tudo, né? Tem o governo do Estado, tem a Prefeitura Municipal, quer a Assembleia Legislativa, e isso realmente é algo que a gente precisa ter claro na nossa cabeça. Esse absurdo, essa gama de poder de Camilo Santana no Estado do Ceará. Eu esperava, sinceramente, que ele iria ter uma postura diferente, já que tem vários partidos na base de apoio, e indicaria um candidato do outro partido, né? Fosse do PSB, do PSD, do PDT, mas aí Do PP, já né? sai. Circula também o nome do Zezinho Albuquerque, né? Sim, O circulou partido. de que haveria um compromisso, né, passado, mas o nome que está se conjecturando mais forte nos bastidores, a nível de hoje mesmo, é o de Fernando Santana, pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, mais uma vez, eu digo para você, o meu voto aí, a minha opinião aí, é contra essa hegemonia. Nós vamos continuar trabalhando contra essa hegemonia. A oposição está dialogando, nós somos um número insuficiente, teríamos que convencer mais deputados para compor uma Era chapa. justamente isso, sobre, o senhor está falando já, se a oposição terá um candidato ao cargo de presidente da ALES, eu falei, não. Nós não temos número suficiente para compor. Eu falei que nós somos 9 deputados, né, de oposição. Nós precisamos de um 10º. Precisamos do 10º candidato de deputado de oposição. E nesse momento nós não temos. Nós estamos conversando com alguns colegas, tentando convencer alguns colegas, mas até esse momento nós não fechamos uma chapa. Não temos número para isso, certo? Isso é regimental. Você só pode lançar uma chapa com 10 nomes. Então, assim, se nós não tivermos condição de montar essa chapa, ainda temos alguns dias para isso, vai ser uma eleição de chapa única. O que implica, aliás, não é nem o que implica, o que não significa dizer que todo mundo tem que votar porque é chapa única. É chapa única, né? Mas os deputados terão toda a liberdade de votar a favor ou contra. Foi esse o ponto central da sua publicação, que eu deixei lá meu comentário para a gente fazer uma análise Exato. política, né, racional do que estava sendo dito ali. Então, minha posição hoje, o candidato é do PT, não terá meu voto. Se fosse um candidato do outro partido e, mesmo sendo da base do governo, poderia estar conversando. Hoje a minha posição é contra a hegemonia petista. Então não terá meu voto especificamente, principalmente por causa disso. É um candidato do PT, é um candidato do Camilo Santana e não terá meu voto. Tá? Se o governo tivesse lançado de um outro partido qualquer, a gente iria tentar dialogar uma composição até de fazer parte da mesa para poder discutir. Mas nessa posição, para mim, não há discussão.
né? Se o União Brasil, mais uma vez, e aí vai levantar aquela discussão, e como será a União Brasil? Essa será a minha orientação. Os deputados do União Brasil não têm a obrigação, né? Essa é a forma do União Brasil de fazer política. Não tem a obrigação de seguir a minha orientação. Por exemplo, nós temos no PL, um dos 4 deputados do PL é uma deputada hoje mais ligada ao governo do que à oposição, que é a deputada Marta Gonçalves. Votou matérias com o governo, a grande maioria. Eu acho que eu nem me lembro se em algum momento ela votou conosco, da oposição. E acho pouco provável que a deputada Marta vá votar contra um candidato, né, do PT, nesse momento. Mas estou falando isso aqui apenas para ilustrar, né? A minha posição é essa e nós faremos um voto contrário, porque isso simboliza é, esse absolutismo que Camilo Santana quer emplacar na política cearense, e a gente precisa dizer um não a isso. Pronto, deputado. Tinha algumas perguntas aqui da Rafaela Sinésio, eu acho que foi até contemplado. Deputado Reginaldo, boa noite. Qual as suas considerações do resultado da eleição municipal? E a pergunta que não quer calar: qual o plano da direita no Ceará? Eu acho que eu não sei se a Rafaela fez essa pergunta antes, né? Foi, eu acho que foi antes do. Boa noite, Rafa. Rafaela é uma Obrigado. pessoa muito. Tem me ajudado bastante aqui na página. Pessoa maravilhosa. E eu acho até que eu já respondi, Uhum. né, as 2 perguntas dela aqui ao longo da nossa conversa. Acho que a esquerda está aí em grande vantagem e penso que a direita só tem chance se estiver unida, né? E aí mesmo com o centro. E isso é uma coisa que, por exemplo, o Bolsonaro começou a perceber e está sinalizando em nível nacional e que causou, inclusive, desgaste dentro da própria direita, em São Paulo, com a candidatura do Nunes, agora na eleição do Congresso, porque Bolsonaro e o grupo mais bolsonarista entenderam que o lançamento da candidatura do Rogério Marinho na última eleição do Senado pode ter colocado comprometeu o andamento de pautas da direita no Senado, porque o PL teve um candidato de oposição ao Pacheco, e agora a direita está sinalizando para compor e apoiar a chapa do Alcolumbre no Senado. Então, já numa forma de fazer um outro caminho, um caminho de articulação. É preciso que, é por isso que eu fiz aquela resposta, Jorge. É preciso entender que a eleição das casas legislativas, ela é estratégica. Ela é estratégica, ela não tem nada a ver com a defesa das nossas pautas fora dos muros do Poder Legislativo. Ela é estratégica para que você consiga estar numa comissão, em comissões importantes. Por exemplo, na eleição da Câmara dos Deputados Federais, o PL se articulou para a eleição do Lira. O PL teve Comissão de Constituição e Justiça. O PL teve o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. Isso é articulação política. Era preciso ceder para poder avançar. Então, aqui hoje, no Ceará, eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. Essa foi uma negociação feita na eleição do Evandro. Nós temos um membro na mesa diretora, foi uma negociação feita. Nós temos, eu faço parte da Comissão de Orçamento, que é uma das mais importantes, e o Felipe Mota da Constituição e Justiça. 2 das comissões mais importantes, onde a gente consegue, muitas vezes, travar alguns avanços de matérias em regime de urgência do governo para dar tempo de discussão. Então, isso é estratégia. E a gente precisa compreender que essas articulações são necessárias. É só para contextualizar, para que as pessoas que estão de fora, que normalmente essa crítica aparece toda a vida em eleição de casa legislativa, eu vi como foi utilizado, como foi criticada a posição do soldado Noélio, meu irmão, que é um vereador, que é um político de oposição, que fará oposição ao Evandro, eu não tenho a menor dúvida, né? Mas, dentro da Câmara Municipal, precisa garantir o mínimo de espaço para ele poder trabalhar, para ele poder avançar na discussão das suas pautas.
Eu vi até a própria forma como foi criticado o vídeo da deputada Silvana, né? Não entrando no mérito da questão do Evandro ter direito a um terceiro mandato, que eu particularmente também não concordo, se ele não tivesse sido eleito prefeito. Mas ela foi criticada porque ela elogiou o Evandro enquanto pessoa, da relação dela de anos e anos que está na Câmara com o Evandro. E eu acho que a gente precisa amadurecer esse tipo de coisa, sabe, Jorge? Eu acho que a gente tem que entender o que é a política, como é que funcionam os poderes, para a gente poder, de fato, cobrar a coisa certa. Eu sou totalmente aberto à crítica e à cobrança do nosso eleitorado, e mesmo daqueles que não são nossos eleitores. Eu não sei se você acompanha minha rede social, eu não sei se você já me viu participando de debates em páginas como a do Jornal O Povo. Eu Sim, faço questão de dar minha cara a tapa, eu faço questão de debater com todo mundo, eu não tenho nenhum receio com relação a isso. Mas eu acho que a gente precisa amadurecer e aprofundar o debate, sabe? Assim, criticar o deputado, o vereador, por causa da votação da Casa Legislativa, e mais ainda expondo publicamente isso como se fosse uma traição de princípios, requer um amadurecimento da nossa visão sobre como funciona a política. É por isso que eu estou dando essa linha eu geral de entendo. como está funcionando a eleição da Câmara Federal, do Congresso Nacional, as eleições anteriores aqui, para que as pessoas possam entender. Porque eu vou votar contra, e não é simplesmente porque vou receber pressão. Eu vou votar contra porque é um candidato do Camilo, porque é um candidato do PT, e é uma posição minha de coerência ser contra a hegemonia do PT no Ceará. Mas Exatamente. poderia ser um outro deputado e que mesmo fosse da base do governo, e talvez sendo do outro partido, eu estaria disposto a discutir. Sendo dessa forma, não tenho que discutir e nós votaremos contra. Exatamente. Esse tema é um tema que comporta, eu falei para o senhor, comporta visões diferentes. Inclusive, o senhor viu que o tema da eleição do Evandro Leitão, por unanimidade, foi explorado durante o debate. O próprio Evandro Leitão, ele se gabava, né? Ele, não, o André fazia críticas a ele, o André Fernandes, e ele, não, mas o seu pai votou em mim, né? Seu pai votou em mim, eu fui eleito por unanimidade. Então, isso aí politicamente, eu vejo assim, eu entendo que é importante ocupar espaços. O senhor demonstrou que pode ter um pedido de vista numa comissão de Constituição e Justiça, isso é importante, realmente eu compreendo isso. Mas também politicamente, isso passa uma mensagem para o eleitor, para o cidadão de fora, que como se estivesse havendo um acordo. Inclusive, o senhor já declarou voto contra aí, o Fernando Santana, isso é importante. Eu lhe parabenizo publicamente, porque eu sei que isso tem consequências, né? Uma eventual eleição do Fernando Santana, e isso o PT ele não facilita para o vereador, para o deputado de oposição. Eu sei que ele persegue mesmo, inclusive eu já fui perseguido aqui, já fui processado, investigado pela Polícia Federal, ameaça de processo. Mas é isso que eu vejo, porque a nossa situação, o senhor concorda comigo, que ela é crítica hoje. O PT dominou praticamente tudo, o Camilo Santana é um coronel, e eu vejo que a oposição ela tem que tomar decisões diferentes, difíceis, que eu sei que tem consequências no mandato de um vereador em Fortaleza também, de realmente se posicionar terminantemente contra, para a gente conseguir resultados diferentes futuramente. Essa é a minha visão. Sei que o senhor tem uma visão um pouco diferente, mas eu penso. Tá, eu só reforço por conta do que você disse que aconteceu, e de fato o Evandro usou isso nos debates, e usou muito por conta da forma como o André direcionou o ataque. E aí a gente precisa entender, né, que toda ação tem uma reação, né, e você precisa estar preparado para isso quando você vai para um debate. Né? O André deu espaço, na forma como ele criticou o Evandro, para receber essa resposta com contra-ataque, e aí não tinha mais o que ele dizer, e o Evandro acabou nessa pergunta saindo, se sobressaindo. Agora, vamos falar criticamente. Que nível de importância
para a eleição do Evandro ou para a derrota do André, tem essa questão, né? Eu, particularmente, eu sou muito sincero. Eu acho que quase zero. Sabe, o nível de impacto que isso tem na mudança de um eleitor, né, para a vitória do Evandro e a derrota do André, ela é praticamente insignificante. É o fato do pai do André ter votado no Evandro Leitão como presidente da Assembleia, tá? Então, isso é muito pouco importante desse ponto de vista eleitoral. Nós estamos falando da campanha majoritária. O André perdeu por 10 mil votos, o que 10 mil e pouquinho, o que significa dizer que 6 mil votos levariam à vitória do André. Se você tira 6 mil votos, o outro ficou só com 4, né? Levaria a vitória do André, 6 mil votos. Menos de Isso é 1%, né, deputado? Isso é insignificante para uma eleição majoritária de uma capital do tamanho de Fortaleza, né? E aí as pessoas, sou muito justo. Eu fui provocado até pela imprensa se o vídeo do Alberto teria sido fator decisivo, mas eu não acredito nisso de jeito nenhum. Como, por exemplo, Carla Zambelli não foi a única responsável pela derrota do Bolsonaro. Que o vídeo do inspetor Alberto impactou e pode ter retirado uma quantidade de pessoas que iriam votar do André, não tenho dúvida, já falei sobre isso aqui. Mas que isso sozinho foi responsável, digamos, por esses 10 mil votos, não creio. Não creio. Na mesma Sinceramente, não creio. visão também. Eu acho que Não foi um erro creio. grave, mas não Tá? foi determinante. Teve o vídeo dele, teve o vídeo da vice, que foi muito explorado, né, para os profissionais de saúde, repercutiu em nível nacional, né? Tivemos 2 vídeos do Alberto, né, na semana decisiva, e eu tive com a coordenação de campanha em vários dias naquela semana. E eu estava muito confiante na vitória do André, estava muito confiante. E uma pessoa da coordenação do André me perguntou poucos dias antes, e eu disse: André ganhou a eleição, mas nós não podemos errar. Nós não podemos errar. Né? Eu disse isso várias vezes. E aí, 2 dias depois, está lá o erro cometido pelo Alberto. Né? Esse tipo de Deputado, coisa. só abrindo uma aspa aqui dessa sua fala, que é importante. Então, um ponto bem importante. O senhor acha que faltou fiscalização por parte da oposição, uma organização Total, absurdo. de ter fiscais, de organizar realmente uma força-tarefa para combater, porque foi denunciado inúmeros casos de boca de urnas, compra de votos, aglomerações. Foi um dia assim que realmente ficou marcado na história como Jorge, uma campanha majoritária não pode jamais ser feita de forma amadora. Certo? Isso é sério o que eu estou dizendo aqui, a sua pergunta. Nós já sofremos com isso em eleição do Capitão Wagner. 2016, a cidade amanheceu toda amarela. E o Capitão Wagner perdeu a eleição no segundo turno por Roberto Cláudio. Sim, estava muito bem, saiu do debate muito bem. Nós estávamos em crescimento. Se aproximando do Roberto Cláudio. A cidade amanheceu toda amarela. Nós não tínhamos fiscais. Foi uma tragédia. Tocava de mensagem, telefone, ligação. Tá tendo compra de voto aqui, tá tendo compra de voto aqui, não sei o que, não sei o que. Boca de urna aqui. Nós não tínhamos tamanho para fazer isso. Eu alertei de que o André tinha um fator positivo a usar. A militância que estava acompanhando o André, eu acredito que era capaz de se mobilizar para fazer um dia D de voluntários, certo? Ali, 10 mil pessoas espalhadas pela cidade, celular na mão, como fiscais oficiais registrados
ou como fiscal, com o direito do cidadão de fiscalizar, de denunciar, prontos para coibir. Eu falei mais 2, 3 vezes que esse chamamento teria que ser feito pelo próprio André. Eu não vi. Eu não sei se você viu. Não vi também. Essa convocação em massa precisava ser feita pelo próprio André. Ele tinha potencial, ele se destacou, certo? Ficou todo mundo impressionado com a forma como a massa estava na rua seguindo o André. Então, era aquela coisa de você ser o líder, bater nos peitos e dizer: estou precisando de vocês. E domingo, não fique em casa. Domingo, seja um fiscal dessa eleição. Tá? Eu esperei esse vídeo. Eu dei a ideia, esperei esse vídeo. Eu não vi o vídeo. E eu rodei a cidade no dia da eleição e a cidade estava vermelha. A cidade estava vermelha como ela não ficou no primeiro turno e foi absurdo. Foi avassalador. Então, não tem como, de fato, você ganhar uma eleição desses caras de forma amadora. Se você não entender como funciona isso e não se precaver desse tipo de coisa, nós vamos continuar apanhando a eleição no dia. Nós vamos perder a eleição no dia. Nós perdemos essa eleição no dia. Até o sábado, o André era o vitorioso. Nós perdemos essa eleição no dia da eleição. Isso é um fato, certo? Em política, todo mundo sabe como é que isso funciona. Então, o lado deles, de lá de lá, muita gente já tinha dado por perdido. Muita gente já tinha dado por perdido. Eles ganharam a eleição com uma mega operação no dia dele. Perfeito. Deputado, estamos caminhando aí para mais de 1 hora de live. Eu agradeço a sua presença. Realmente foi uma conversa que vai ficar salva a live para as pessoas poderem assistir. Tem muita informação. E eu queria que o senhor pudesse utilizasse esse espaço final para o senhor deixar uma mensagem e fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro é só agradecer. Eu fui lá, né, na página e deixei meu comentário, minha opinião. E, como eu disse para você, eu tenho tentado ser um político completamente transparente, né? Meu mandato é transparente, minhas posições são claras, né? São públicas, não me escondo de debate, não me escondo de perguntas e acho que a gente tem que se posicionar, né? E eu precisava fazer esse posicionamento, não simplesmente em defesa do Noélio, que é meu irmão, meu amigo, mas para um esclarecimento geral. Eu acho que gerar consciência, gerar reflexão, amadurecer o perfil da nossa militância, das nossas bases, que vai fazer com que a gente avance. Eu ainda vejo a direita se degladiando por questões que não valem a pena. Não valem a pena. Você não vê a esquerda se atacando publicamente a toda hora, como a gente vê a direita fazendo. Eu falo isso em nível de Brasil, tá? Estou falando em nível de Ceará. A gente vê muito isso. A qualquer mínima coisa, a direita está em guerra, né? Lideranças, parlamentares, enfim. Não é bom, certo? A esquerda briga internamente. Quando ela vai para o público, eles estão sempre juntos, em torno das suas pautas. A gente precisa aprender isso para a gente se fortalecer enquanto movimento político, né? E entender que, às vezes, a gente precisa estudar o inimigo para vencer o inimigo. E a gente não está sabendo fazer isso. A gente tem que estudar o nosso adversário. Nosso adversário comum é o PT, é Camilo Santana, é o Lula. Então, vamos estudar as armas que eles usam, vamos estudar as estratégias que eles usam para a gente poder avançar, né? E eu digo isso com muita propriedade, Jorge, porque eu cheguei na Assembleia, meu primeiro mandato de deputado, ano passado, e eu percebi 4 deputados, quer dizer, 3 no primeiro momento, 3 deputados do PDT, aliados históricos do governo,
insatisfeitos, ali sozinhos, né? Meio que procurando, e agora? Né? Nós éramos da base do governo, mas nós nunca fomos oposição. O que eu fiz? Mas era do PDT, mas era aliado do Roberto Cláudio. Chamei os caras para conversar e começamos a dialogar e criamos uma relação de muita afinidade. E hoje, a oposição da Assembleia Legislativa, ela tem peso, porque nós temos 4 deputados de oposição do PDT. O PDT tem a maior oposição da Assembleia. Você sabe o que significa isso? O PL, União Brasil, não tem uma oposição tamanho maior do que o PDT, que é da base do governo, e tem 4 deputados de oposição. E só estão juntos com a gente porque a gente soube se abrir para ouvir, para sentar, para dialogar e dizer o que nós temos em comum. Quais são as nossas pautas comuns? Não, nós estamos contra o governo, todo mundo, então, pô, estamos juntos. Então, vamos para cima do Elmano, então vamos para cima, né, desse grupo. E assim, a gente conseguiu consolidar, pelo menos, uma base de oposição, que ia ficar cada um por si, como foi na legislatura passada. O Camilo praticamente não tinha oposição na Assembleia, porque cada um era no seu quadrado, cada deputado de oposição estava atuando sozinho. Noélio, delegado Cavalcante, Noélio Cavalcante, Silvana, enfim, né? E a gente decidiu nessa legislatura, conseguimos compor um grupo que já deu muito trabalho ao governador Elmano, continua dando, porque é uma exposição que tem conteúdo, né? Que tem qualidade. Então, quero só agradecer ao espaço, dizer aí a quem segue o Curso Ceará, a página do Jorge, estamos à disposição, certo? Vamos continuar fazendo o melhor para representar esse pensamento antipetista lá na Assembleia Legislativa. Então, muito obrigado, deputado Reginaldo. Muito obrigado a todos que assistiram a live, que comentaram, que curtiram a live. E fico feliz de ter um deputado realmente atuante aqui pelo estado do Ceará e que a gente possa estar fazendo essa live mais vezes. E, novamente, eu agradeço a participação do senhor e a participação de todos que nos acompanharam até agora. Boa noite para todos. Valeu, tamo junto, amigo. Um abraço. Um abraço.